Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu não eu não vou colocar minha cara aqui porque a bebê tá brincando aqui à minha volta. Eu não quero ter que tirar ela do quarto e nem quero expor a imagem dela no vídeo. Oi, neném. Tchau. Não é tchau, é oi. A gente acabou de chegar. Fala oi. Tchau. Então tá, então vai embora. E é o seguinte: má fé, incompetência, estratégia, o que está acontecendo? Como eu não conheço do caso, eu não posso afirmar nada, então eu não estou aqui para afirmar absolutamente nada. Eu estou aqui para levantar reflexões acerca de um ponto que sempre acontece na guerra de narrativas. Porque a guerra de narrativas era sempre importante para contar a verdade acerca do que está acontecendo. Imagina que você é um prefeito ou você é um governador, um prefeito, vai, e você é um prefeito que não presta, realmente não presta, e você está fazendo tudo errado na sua cidade, e aí as pessoas elas estão tão putas, mas tão putas que elas decidem protestar, e aí elas vão para a rua. Quando elas vão para a rua, elas já estão saturadas de tudo que está acontecendo. Vamos supor que elas saiam à rua para pedir para baixar a passagem de ônibus, por exemplo, ou para aumentar a frota de ônibus, ou para proibir determinada coisa que está acontecendo, para aumentar o policiamento. Você tem uma posição política muito forte, querendo pegar qualquer fragilidade sua e expor. Então simplesmente você não pode ir ao ar, você não pode ir a público e dizer, ó, galera, minha administração tá uma merda mesmo, eu tô falhando aí, eu vou tentar fazer o que eu posso, mas talvez eu não possa nada. Você não pode fazer isso, porque a sua oposição, ela vai pegar isso, vai distorcer e vai te colocar como a pessoa mais incompetente do mundo, e as coisas elas vão piorar mais ainda para você. É por isso que em gestão de crise, os gestores eles negam o problema, ao invés de admitir que o problema existe e tentar solucioná-lo. Esse tipo de comportamento ele gera em toda a sociedade um comportamento meio bosta, porque as pessoas elas nunca admitem erros de performance dela, e isso faz com que as pessoas discutam muito pouco quanto elas podem melhorar os serviços ou os produtos em si. Por quê? Porque você sempre nega qualquer crítica que exista. Muito bem, imagina que você tem 5.000 pessoas numa avenida, e você não tem como silenciá-las, e você não tem como calá-las. Quais são estratégias as mais sujas que você tem de se defender e de tirar o foco da atenção? Porque se 5.000 pessoas estão nas ruas, essas 5.000 pessoas querem um pronunciamento seu a respeito de determinada coisa. Elas querem que você diga o que você pensa sobre a passagem, o que você pensa sobre o policiamento. Eles demandam, eles exigem isso. E quando eles exigem a sua fala, o que acontece? Todos os holofotes se viram para você. E o que você quer como gestor sujo? Você quer tirar os holofotes de você. Você quer tirar os holofotes de você. E o que você faz? Você fala lá com um amigo do teu primo, e fala que tem uma galera revoltada, e você diz para ele se vestir de revoltado e andar junto com eles, porque afinal de contas todo protesto público é aberto para quem quer que seja. E aí o amigo do teu primo ele se veste de revoltado e ele vai e ele começa a andar com as pessoas, e ele se perde ali naquele bolo. E no meio do protesto, o que ele faz? Ele pega uma pedra e taca na vidraça de uma loja, por exemplo, uma ótica. Tem lá um monte de óculos em exposição, ele pega um paralelepípedo, taca naquele vidro, aquele vidro explode. E aí as pessoas começam a ir lá e pegar, algumas pessoas começam a ir lá e pegar esses óculos. E o que aconteceu? O seu primo gravou tudo isso e pronto, você conseguiu um artifício para tirar os holofotes de cima de você. Você vai dizer, esse bando de vândalos que está protestando é uma raça tão baixa, é um povo tão sujo, que eles não querem discutir política, eles querem quebrar vidraça de loja e roubar óculos, sendo que o amigo do meu primo, no caso eu sendo o personagem prefeito, ele nem queria roubar óculos, ele só queria quebrar a vidraça e ele queria uma imagem disso. Só que no meio daquele monte de gente puta que tava lá no meio, com os ânimos exaltados, essa oportunidade da vidraça quebrada gerou
A decisão de determinadas pessoas, não todas elas, não as 5.000 pessoas, mas 1, 2, 3 pessoas foram lá e pegaram os óculos e podem ter sido repreendidos pelos outros, e podem ter sido forçados a devolver, e podem ter sido recriminados ou não, ou podem ter sido aplaudidos, dependendo dos ânimos daquelas pessoas imediatamente ao entorno delas. Veja, você tem vários acontecimentos isolados que serão usados numa guerra de narrativa para que se diga o quê? Que são um bando de vândalos que só querem quebrar lojas, que só querem roubar lojas. E a guerra de narrativa, ela sempre vem no sentido da generalização. Porque inicialmente você tinha uma passeata legítima de 5 pessoas que queriam forçar um diálogo. Escuta, eu quero que você me diga aí o que você vai fazer a respeito dessa passagem. Só que como defesa suja, o gestor então ele fala, então, eu não converso, eu não dialogo com ladrão de óculos, eu não dialogo com vândalo, porque é isso que vocês são. Para cada pessoa no meio dessas 5.000, existiam pelo menos outras 1.000 pessoas assistindo isso na televisão, outras 1.000 pessoas assistindo isso em outros canais, em outros veículos de notícias que eram neutros, mas que viram a imagem da vidraça ser quebrada. E aí as pessoas elas vão, os jornais, eles vão naquilo que dá mais dinheiro. O que dá mais dinheiro? O não pronunciamento do prefeito, que não falou nada. Então, eu como jornalista, se eu digo, tentei falar com o prefeito e não consegui, eu passo a imagem de ser a pessoa mais incompetente da empresa. Então eu trabalho para um grande jornal e o que eu tenho a dizer a respeito dessa matéria é: tentei falar com o prefeito e não consegui. Eu não posso mostrar isso sem arruinar o nome do meu jornal. O meu jornal será para frente, para sempre, lembrado como um jornal que não faz o trabalho que tem que fazer, que não tem competência para fazer o trabalho que tem que fazer. Então o que eu digo, eu também me aproveito desse acontecimento e digo, no meio das manifestações, alguns manifestantes exaltaram, houve vandalismo e houve furto. E aí eu levo a notícia para um lugar completamente diferente, e aí você tem diferentes elementos que vão compondo a percepção do público. A percepção do público: tá uma merda, o transporte tá caro, mas se for para reclamar desse jeito aí eu também não sou igual a esses caras não. Logo, você cria a imagem de que, se você reclama a respeito de passagem, você faz parte de um seleto grupo de vândalos e ladrões que você não quer ser, e uma massa irrefletida, ela vai para o lado de quem ela mais quer se identificar, e muito provavelmente ela não queira ficar de nenhum dos dois lados. Então eu não estou do lado desse prefeito que deixa essa passagem nesse preço absurdo, mas eu também não estou do lado desse povinho aí, que é um bando de desonesto e vândalo. Percebe? Quando a gente coloca uma gestão na parede, quando a gente entra no portal da transparência e a gente pede explicação para alguma coisa, o que a gente busca? A gente busca austeridade. O que seria essa austeridade? Escuta, eu quero saber onde que foram esses 15 milhões gastos em leite condensado, porque eu tenho aqui um gasto de 15 milhões. Você pode me explicar esse gasto aqui? E aí a resposta vem nesse sentido, com austeridade. Veja bem, tá ok? Nós temos 350 mil militares e funcionários públicos dedicados ao trabalho e atividades em áreas remotas em que o leite fresco ele não chega e que ele pode levar doenças e ele pode vir a estragar. Então, se você pegar esses R$42 e dividir por 2 meses... então eu tenho uma média de gasto com leite condensado de 71 centavos por dia por pessoa dessas aí. E aí faz sentido, porque todo dia eles estão comendo docinho e todo dia tem uma sobremesa. E você fala, ok. Acaba aí? Não acaba aí, porque essa foi a explicação que foi dada. E aí nós precisamos de auditores, e ir à frente no portal da transparência, ver onde que foi comprado, ver se o preço pago foi plausível e verificar a entrega desse material também. Veja, nós estamos fazendo isso porque qual seria o certo naquele momento em que uma tijolada é dada na vidraçaria da loja, que todas as pessoas ali em volta imobilizassem a pessoa e dissessem: estamos fazendo uma manifestação, só que essa manifestação não inclui vandalismo, esse cara ele cometeu um erro e ele tem que pagar por esses erros que ele cometeu. E aí essa pessoa ela vai ser levada a escrutínio e aí vão descobrir por que foi que ela fez aquilo que ela fez.
Há que se fazer uma investigação separada de cada elemento envolvido nessa história. Então, ok, a sociedade, então, ela vai entender se houve má fé ou não, se houve desvio de recursos ou não, se houve superfaturamento ou não, e vai seguir com a vida. E aí ela volta para o portal da transparência e começa a procurar o próximo gasto que lhe é estranho para que ela possa pedir explicações. Então, pedir explicações é um direito do povo, e a austeridade é o mínimo que se espera. Porém, o que nós tivemos? Nós tivemos este questionamento sendo alavancado como se ele fosse uma grave acusação, e a isso todas as pessoas que entram nessa febre de dizer que o governo é corrupto, de dizer que não presta, porque gastou tudo isso, em todos os governos da história do país. Gente, se você for buscar quanto que eles gastam de pão, quanto que eles gastam de patê, só que você tem que ver quantas escolas públicas servem merenda escolar todo dia. Então esses gastos milionários com determinados elementos, eles sempre existirão, e o superfaturamento sempre existiu e sempre vai existir, e vai aumentar ou diminuir à medida que a população auditar mais ou menos e prestar mais atenção ou menos nisso. Então se todo mundo combinasse de assistir menos Big Brother e ficar mais tempo no portal da transparência, e criando pautas a respeito, e se a gente votasse, ao invés de quem fica e quem sai do Big Brother, a gente votasse em determinados gastos específicos, nós poderíamos cobrar, não todos, mas esses gastos específicos, e pedir explicação, e tirar uma média dali aqueles que não conseguiram ser explicados. E aí a gente vai estar fazendo participação ativa na política, porque a nossa participação política, ela vai muito além de escolher o nosso candidato. Você não participa da política só quando você vota. Isso foi uma mentira que contaram para você. A participação política você faz na hora do voto, depois tem que aceitar. Não, o voto é uma fase que vai decidir quem vai ser o gestor. O acompanhamento desse gestor é talvez muito mais importante até do que escolher a própria pessoa que vai estar lá. Agora, quando eu coloco esse título no vídeo, foi má fé, foi incompetência ou foi estratégia? Quem foi que fez com que viralizasse esses 15 milhões? Qual foi o impulsionamento que fez as pessoas começarem a retweetar e a repostar isso insanamente nas redes sociais durante um dia inteiro? E quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Ganham os veículos, os veículos de comunicação que defendem o presidente e que vão usar esse questionamento dos 15 milhões como se fossem uma pedrada no vidro da loja. Porque ele vai dizer, todas as pessoas que são da minha oposição são de má fé e ficam tentando escandalizar com um gasto que foi normal. E aí o que vai acontecer? Você gera toda uma narrativa, toda uma guerra de narrativa em que as pessoas dirão, todas as pessoas que questionam os gastos desse governo são burras ou têm má fé, porque na verdade esse gasto era legítimo. E aí quando você cria essa dicotomia de ou o governo está certo ou está errado, você esquece que esse é um único gasto de 15 milhões no meio de um monte de outros gastos que não estão recebendo essa mesma atenção e que não necessariamente são justificados da mesma forma. Esse vídeo não tem conclusão porque ele não é para ter mesmo. Ele é para pensar, será que a gente está fazendo uma oposição eficaz? Será que a gente está fazendo uma oposição refletida? Será que a gente está auditando o governo da maneira que tem que estar? Ou a gente simplesmente está seguindo de forma irrefletida alguns impulsionamentos que tentam dar extrema relevância para algumas coisas que não são nem tantas assim? E enquanto a gente gasta tanto tempo nesses pequenos gastos, quantas outras coisas muito mais importantes a gente está deixando de ver? Agora é tchau, bebê. Agora fala tchau. Tchau. Tchau.